pessoas que sofrem com maconha, essas coisas, ele vai lá, pessoas talentosas e fala, ó, pode sair daí. Hoje, essas pessoas são cristãs, viajam o mundo inteiro louvando a Deus. Faz um resgate. Faz um resgate, mas ele resgatou pela música. Ele existe outro meio. A capacidade dele. Não podemos ser, também, querer ser absoluto. Eu não sou aquele tipo de crente que coloca Deus numa caixinha e fala que Deus é aquilo ali. É bobeira nós fazer isso. Sim. Nós temos que aprender um pouco também. Vamos ser claros aqui. Vamos tentar ser objetivo. Olha só. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu fui pastor de eslovacos. 90% era eslovaco na minha igreja. A maioria não tem uma vida com Deus. A maioria gosta da bebida. Não tem um casamento abençoado, da forma do casamento. Não é casados. E vive assim. É a cultura. São ciganos. O que eu fiz, pastor Ana? Eu convidei esse povo para vir para a igreja. Aí eu começo a falar de um período que a Bíblia fala da graça de Deus. Aí eu falei assim, como eu vou aproximar esse povo de Deus? Para que não a música? A música é muito poderosa. Ela é muito poderosa para alcançar as pessoas. Aí, qual foi a estratégia que eu tive naquele momento assim? Claro que eu creio que foi Deus que me deu a orientação. Eu comecei a ensaiar com eles. A única coisa que eu falo, não sobe no altar, eu expliquei. Eu falo, altar é uma coisa mais... Claro, que para nós que somos evangélicos, sabe que nós sabemos que tudo é Deus, aonde Deus estiver, é sagrado. Mas o altar é uma coisa mais respeitosa, então, mas toca ali. E vamos cantar aqui. Não canta, vamos cantar no culto, mas vamos cantar. Eu estou pegando tanta graça com isso aí, estou gostando disso aí, passa um pouquinho, não. Eu quero fazer, como é que eu faço para ser parte do grupo do louvor? E aí a gente foi trabalhando, a gente foi ensinando, passou um pouquinho, eu tinha uma banda e olha que eles tocam. Vamos tirar o chapéuzinho dos eslovacos. O povo é cigano, porque o povo toca demais. Faz ritmo que você nota. Só que é só ritmo também, né? Só aquele polaco, aquele ritmo bem sanfônico. E aí, trouxemos eles. Eu tinha uma banda de eslovaco, que agora está cantando ainda harpa, está tocando coisas brasileiras, está tocando coisas em inglês, está tocando coisas... Está entendendo o que eu quero falar para vocês? Que é onde seriam... Quem seriam eles agora? O pastor não ia fazer isso. Não tivesse ido não ia. Lá, entendeu? Eu fui criticado por alguns pastores que eu fiz. Lá no mundo, mas seja no mundo. Tem um preço. Tem um preço, tudo tem um preço. É uma identificação. É porque mas é que nem eu aceitei nós, com né? todo o amor. É que nem a nós e até os discípulos. Quem seriam eles se Jesus tivesse ido lá no Lamaçal, onde eu estava? Agora, você se contaminar. Não ser parte. Isso. E não se contaminar. Então, assim, eu não coloco Deus numa caixinha, gente. Eu não faço isso mais. Já fui muito religioso. O irmão Rosa, aqui, de primeiro nome, me conhece muito bem. Quando nós fomos congregar juntos, eu cheguei na igreja onde ele era, já estava lá. E eu só tocava o quê? Só o sertanejo. Só Daniel Samuel, acho que era Samuel. Tem igrejas hoje que são assim. Só sertanejo. E aí começou a botar umas noites novas lá, eu não sabia nem tocar o ritmo, mano. Eu olhava para ele e falei, o que você está fazendo aí? Você está entendendo? Então assim, eu sofri para mim começar a adaptar o ritmo. Irmão, você tem uma noção, chegar na igreja, eu sentava, os irmãos falavam que eu ia colocar ficar de pé, você vai ficar de pé, ficar batendo palma. Não é comigo não. Ficar quietinho lá. Eu ficava assim, olhar para os outros como se fosse alien. O que você está fazendo? Não é fazer isso não. Então assim, graças a Deus, aconteceu uma metanoia, uma mudança de mente na minha mente. E hoje eu vejo com os olhos diferentes. Eu não vou condenar tudo, mas eu tenho um standard. Sim. O limite. Eu vi no podcast do até o Kaká falando que teve um pastor que pegou ele na noite. Né? Não, você vai tocar na minha igreja e tal. Eu tocava ainda na noite. Mas quando ele pegou o entendimento do que era a música, ele decidiu, não dá para fazer os dois. Ele até fez durante Então, um falando tempo. um cara que é baita de um profissional. Exato, mas e ele convite é o que mais recebe. Mas quando ele chegou nesse entendimento, ele falou assim, cara, não dá para misturar. Ele usou sabedoria, né? Não dá para misturar, ele teve que tomar decisão. Eu posso falar de mim mesmo. Quando eu saí do The Voice, depois de um tempo,
o Rico Bonadinho lá no Brasil me conectou. Eu quero que você cante sertanejo e blá blá blá. Esses quanto dinheiro aqui? Eu falei, não. Aí veio o The Voice Brasil. Vem participar aqui? Eu falei, não. Aí veio o The Voice UK. Aí veio o banda aqui na Irlanda que canta em casamento. Quando eu ganhei muito dinheiro. Mas Deus falou, não. Eu estou pobre. Você morreu, irmão? Faltou alguma coisa? O cara disse, não. Eu falei assim, eu me capacito, onde você quiser que eu vá, abre a porta, mas eu quero fazer o que eu amo, mas não necessariamente eu vou viver disso. Aqui. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer que já está terminando, irmãos. Pode fazer. Essa Valorização. Isso. Essa Valorização. que o secular te propôs, você acha que a igreja não poderia fazer o mesmo e às vezes investe em outras coisas e esquece desse valor que você também tem? O problema da igreja é não saber valorizar as pessoas que estão na igreja. Da casa, do local. Isso é verdade. Eles preferem chamar pessoas lá no Brasil, tendo pessoas dentro da igreja que sabem fazer melhor. E isso aconteceu comigo aqui. Melhor. Eu já vi muitas pessoas que vieram, canto. Eu chegou lá a cantar, eu fiquei sentado, eu falei, cadê? Não tem isso nada. É muito chato os músicos. Porque não valoriza. O mundo valoriza. Demais. Eu vi num podcast também o rapaz falando, tipo assim, a igreja levanta um valor, por exemplo, de 5 mil para poder trazer um cantor, mas não pega esses 5 mil e investe em instrumentos. Esse é o grande problema. É verdade. Ou não ajuda o povo da igreja que está passando necessidade. O tocador que está desempregado, ali, eu já recebi proposta para poder tocar na noite, só que até as propostas chegaram até mim e falaram assim, não, mas o pastor Mark, né, não quero que você tenha briga com o pastor Mike, ele não gosta desse tipo de coisa. Eu falei, não, mas não é nem pelo pastor Mike. E essas propostas chegam na gente no momento que você está mais precisando. Vou aproveitar então a deixa dele com relação a isso, né? Vou perguntar para o pastor Mike, né? Nós somos levitas, né? Um levita ele é consagrado a fazer o louvor para Deus. Se a pessoa tem uma profissão que também é voltada para música, louvor, tá? Ela pode ter essa profissão fora da igreja, como músico, mas tem certas restrições e ele também pode ser um músico, pode ser um levita na igreja. Os levitas têm que ser consagrados somente para a obra de Deus. Irmão, eu respeito a pessoa que quer falar assim, chega em mim e fala assim, pastor, eu quero tocar, também preciso tocar, meu dinheirinho. Sim. Só que é o seguinte, eu vivo disso, eu vivo da música. É assim, eu também sou músico. São poucos. Eu sou pastor. Por que eu sou pastor? Eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu poderia estar ganhando dinheiro, irmãos. Eu sou bom em coisas que eu faço. Sou um cara estudioso. Estou indo para a minha segunda faculdade, terceira. Estou em 2 faculdades. O que acontece? Sacrifício. Eu escolhi um sacrifício. Você acha que ser evangelista, ser um líder de louvor, falar não voz, você mesmo não tem sacrifício. Temos sacrifício. A obra de Deus, ela é envolvida em sacrifício. Jesus, o nosso mestre, ensinou o sacrifício. Se eu não escolher o que eu quero fazer para Deus, e às vezes vai demandar um certo sacrifício, eu poderia ser um membro normalzinho, sem ter que parar de trabalhar para cuidar de igreja. Eu acho que a minha resposta está sendo a minha própria vida. Não é que eu não recebo meu salário, mas eu poderia estar ganhando, eu já cheguei a ganhar uma nota boa trabalhando. Eu poderia estar ganhando muito mais nas áreas que eu sou expert.
mas não deixa eu ter tempo para as coisas de Deus. Então eu escolhi sacrificar. Primeiro, o meu sacrifício foi para a minha própria família. Que um de nós escolhemos criar nosso filho, para não deixar ninguém criar nossos filhos. O outro trabalhava. E agora, a obra de Deus, como pastor. Eu acho que se eu quero que eu exija algum sacrifício de você, eu também tenho seu sacrifício. Então, nós que somos servos de Deus, isso é muito sério. Não podemos ficar fazendo as coisas para Deus e falar que a gente está sem, o seu corpo está sendo usado para lá e a sua mente não está lá. Irmão, você vai fazer, a música ela é penetrante. Vou falar para você. Vamos usar o Elvis Presley de dizer. Elvis Presley saiu da igreja. Baita de cantor criado na igreja. Quando estava bêbado, lá no meio da boate, ia cantar And Sing My Soul. Por quê? Ele tinha um conflito eterno que ele estava fazendo no mundo errado. Porque não sabia separar. Mas quando estava lá cantando Las Vegas, também sentia. Está entendendo? Se vendeu. Eu acho que só Talvez tem eu estou sendo. eu acho que só tem uma diferença, vou chegar um pouco perigoso, quer dizer, tem duas diferenças. Tem gente que toca no mundo e aceita Jesus Cristo, certo? Sim. Tem um mover do Espírito nele, mais fácil dele largar lá, para tocar aqui. O perigo maior é quando a pessoa é cristã aqui e ela migra para lá. Você entende o que eu estou falando? Com certeza. Esse é o negócio, porque quando você está aqui em cima, para puxar para baixo é muito mais fácil do que de puxar para cima de novo. Nós temos uma pessoa que pode assistir isso agora, que é o Luciano, irmão de José de Camargo, que aceitou Jesus e ele está vivendo essa agenda do mundo, tentando viver para Deus. Nós vamos assistir e vamos ver o resultado. É aquela dos irmãos, Samária e... aquela dos irmãos que canta Samária e a... Obrigado. Samária. Uma Sim. cantando, mas a outra Simone escolheu e vou largar. Foi. Simone e Simara. Isso. Hoje, É isso que eu estou falando. Então, assim, eu não vejo como. Na minha pessoa, como pastor, eu acho que é muito difícil para um crente conseguir fazer os dois, considerar os dois. eu posso até concordar, porque eu sei que eu, Mateus, não consigo. Porque ou um ou outro. A gente vê, já viu muitos exemplos, né? Que saem da igreja, músicos, cantores na igreja e vão pro secular, né? Também muitos migram do secular, vão para a igreja, e tem aqueles que ficam nos dois. Eu não sei, eu não concordo com isso. Eu acho que uma coisa ou outra. Tem algum mundo, um dos dois, que você vai alimentar mais. Ainda mais com dinheiro. A gente enche cada dinheiro. Que você pensa, assim, essa não é a resposta que você vai ganhar todo mundo. E não é. É uma coisa complexa e você tem que fazer escolha. Mas até onde eu sei, a obrigação. Eu acho que os próprios exemplos a gente tem aí, né? Elvis, A Whitney Houston, Muitos. Britney, A música dela foi uma música São muitos exemplos mesmo. Toda a maioria. A última música dela que ela fez, a Whitney Houston, foi uma música que eu gosto, porque ela estava É. gritando, a alma dela estava Gritando. E no mundo das drogas, no mundo, né? Então, irmãos, eu quero agradecer Acabou já o tempo. no nome nosso. Era para ser nosso dirigente, eu fui tomando aqui o lugar. Me Foi perdoa. natural. Eu tava É porque o pastor é parte da difícil. conversa. Pastor é difícil, pastor é complicado. Não é? Vamos Glória tirar a o Deus escudo do pelo pastor. pastor. Então, assim, eu quero agradecer de carinho os nossos irmãos, o meu amigo, companheiro, irmão Robson, sempre nos ajudando aí, esse coração gigante que ele tem. Ele tem essa cara bonitinha, mas é gente boa. Não deu para ver a vontade que ele tem de fazer as coisas com Pronto, sinceridade. né? Nosso querido irmão Mateus, que esse homem de Deus, esse jovem abençoado, que tem uma garra que só Deus sabe, né? Lutando para fazer a obra de Deus. O evangelista, que é o técnico da nossa ministério, que eu vejo lá. Não é brincadeira, não. O povo chega nele. E eu dou glória a Deus pela sua família, por você, pelo seu ministério, pelo nosso pastor Jorge, né? Também o nosso. O que eu posso dizer desse ano? O MacGyver da versão de hoje. O cara faz o solda,
arrumou meus cabos todo dia. Só de eu não ter que gastar 60 euros em cabo. Isso aqui é a joia. Aleluia. E o pastor falou, né? O senhor falou que Deus ia trazer um sonoplasta. Falei, não é só um não, Deus está trazendo outro. Sonoplasta junto com os meninos que trabalham aí. Deus está trazendo outro, irmãos aqui. Também nosso Davi Lira ali, ó. Davi Lira? Victor Lira, nosso grande mídia, né? O nosso, aleluia, nosso CEO da mídia. Também o nosso querido irmão Oswaldo, meu evangelista Oswaldo, lá de Dedéu com sua família linda. Só Deus, né? O pastor falou, pastor Jorge, eu estou mandando gente ir no sábado e estou indo no domingo. Eu falei, não, pode ficar para o sábado e domingo também. Amanhã nós temos nosso grande aniversário, nosso 8º aniversário. Vai ser o aniversário de manhã e ainda culto jovem à tarde. Eita Jesus! Nosso baterista exclusivo da Assembleia de Deus, Aldinho Moscon. E é raiz ao mesmo tempo, é tudo. Né? Glória a Deus pela vida dele, a família dele, serve o Senhor aí. Era para ter vindo antes para a igreja, mas aí, né? A esposa sabe. Aleluia, Jesus sabe tudo. E também o Isaac Fernandes, o meu filhote, meu bebê, né? Guerreiro, homem de Deus, né? A Grace, a graça maravilhosa, né? Grace. O quê? Você vai querer usar Fernandes? Da música. Isaac Fernandes na voz. A nossa querida irmã Grace, né? Que hoje é teclado, voz e violão daqui uns dias, né, filho? Nossa querida pastora Ana é secretária, é pastora, é mulher de Deus mesmo. É técnica. É louvorista, não tem base. E o nosso rapaz, que era bebê e agora já não é mais, o irmão Marcos Filho, glória a Deus pela vida dele. Essa voz abençoada. Né? Cadê os nossos sonoplaços? Não tem nenhum lá mais, não? Não. Jesus foi tudo embora. Amém? Vamos fazer uma oração maravilhosa. Só um minutinho, eu estou terminando aqui, irmãos. A gente vai fazer de novo esse evento. Vai ser mais organizadinho, vai ter mais gente. Eu peço aos irmãos que ajudem na formação disso aí. Não tem que ser só em Moscou, pode fazer em outro lugar. Né? Vocês que me ajudam. O grupo está lá, não vamos deixar o grupo acabar não, vamos manter a chama viva. E bota a gente lá que vocês acharem. Eu vou botar vocês como administradores. E vamos ser o nosso grupo. E a gente faz esse evento independente de igreja. Vamos fazer uma coisa nossa mesmo. E eu respeito cada um de vocês, né? Eu vou respeitar os irmãos. É isso aí. Pode falar, meu filho. Eu só ia falar com a liberdade do pastor. Se vocês precisarem de mim,